Arte e Educação. E ô pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zek, tudo bom com vocês? E hoje é dia de reiniciar o ciclo, de refazer do zero a primeira temporada de História da Arte, começando com o vídeo mais assistido, mais elogiado e errado ao mesmo tempo, por isso decidi refazê-lo, além de adicionar conteúdo extra. Bom pessoal, hoje é dia de falar sobre um movimento que não só revolucionou o campo das artes e das ciências, mas o mundo. Eu estou falando do Renascimento. Então, segure minha mão e vamos aprender história da arte. O Renascimento é visto como um grande boom na história das artes e da humanidade, mas na verdade não é um simples corte com a Idade Média, mas um avanço para a Idade Moderna. Após muitos séculos vivendo na chamada Idade das Trevas, vários fatores apontavam para o desmoronar da Igreja Católica e sua grande influência. E quero frisar que não ataco a Igreja Católica atual nem a religião de ninguém, me refiro ao império que existia e o domínio administrado pelo grande corpo que era a Igreja, século V ao XV. O domínio que a Igreja Católica exercia era soberano, porém começava a dar indícios do seu colapso. A Idade Média, época do seu auge como parte do sistema estamental, não deve ser lembrada unicamente como época de perseguições, ignorância e holocaustos. Foi tempo de grandes avanços, principalmente na arquitetura e na pintura, mas isso fica para o episódio sobre arte medieval. No entanto, a Terra ainda era o centro do universo na chamada teoria geocêntrica, mas isso estava prestes a mudar. Um importantíssimo fator para o surgimento do Renascimento foi o declínio do sistema feudal com o surgimento da burguesia, além da insatisfação de alguns reinos com a influência da Igreja sobre assuntos comerciais e questões de terrenos. A arte era contratada somente pela mais alta camada social, reis e clero, mas agora o mecenato, surgido do Império Romano, que era o patrocínio das artes por parte da burguesia, de nobres e de poderosas famílias como os Médici e os Sforza, impulsionava avanços nunca antes vistos. Surgido na Itália em 1400, o Renascimento causou um grande abalo na sociedade e no modo de vivência, positivamente em sua maioria. Muitos autores apontam o pintor Giorgio Vasari como responsável pelo termo Renascimento, mas outros atribuem ao historiador francês Jules Michelet. De fato, um verdadeiro renascimento na pintura, física, matemática, arquitetura, astronomia e medicina. Entre as maiores mudanças propostas por seus pensadores estava o heliocentrismo, agora o Sol passa a ser considerado o centro do universo. Curiosidade, a palavra heliocentrismo vem de hélio, deus do Sol, e centrismo, centro. Hélio também é um elemento advindo da fusão nuclear de átomos de hidrogênio, elemento primordial para a vida das estrelas e do nosso Sol. Continuando, o antropocentrismo, o homem toma um pouco mais da atenção de Deus, teocentrismo, e se torna o centro dos estudos. Deus não foi deixado de lado, mas o homem, como criação divina, também deve ser contemplado. Estas duas são as primeiras diferenças que saltam na transição da Idade Média para a moderna. Para muitos renascentistas, isso era somente uma desculpa para escapar dos olhos da Igreja, já que agora ficavam livres de temas religiosos. Foi caminhando para uma vertente mais filosófica que surgiu o humanismo, vertente centrada em conceitos filosóficos e literários que pregava, além dos dois princípios já citados, o individualismo, agora que o homem era livre, ele poderia se concentrar em apenas si mesmo e orgulhar de seus méritos, em contraposição ao coletivismo da Idade Média, e o hedonismo, ou seja, a busca pelos prazeres humanos. Também a divulgação do conhecimento, que antes ficava retida aos nobres que sabiam ler e ficava trancafiada em bibliotecas como tesouros. Além da representação da antiguidade clássica, com temas greco-romanos voltando a atenção dos artistas, e um aglomerado de obras que misturavam o divino e o pagão. E com a prensa de Gutenberg, os livros não ficavam limitados aos copistas para serem reproduzidos, poderiam ser feitos rapidamente e distribuídos para mais países e comercializados para mais camadas sociais. Avanços na medicina permitiram estudos importantíssimos sobre a troca de fluidos sanguíneos e na astronomia, avanços na mecânica celeste e novas descobertas. Mas o mundo não evoluía tão rapidamente quanto eu falo essas palavras, pois todas essas mudanças levaram séculos para eclodir e as mais impactantes no fim do Renascimento. Pode-se dividir o movimento em três momentos, cada um correspondente a um século, como o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, sendo o Quattrocento chamado de Alta Renascença e o Cinquecento conhecido pelo declínio do movimento. No Trecento, houve a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, em que se nota questões humanistas e aspirações clássicas. Na pintura, a tridimensionalidade, principalmente a perspectiva, marca a ruptura com o estilo gótico. O Quattrocento é uma fase de consolidação, com
com a difusão de diversas obras e artistas sendo o auge. Outros países europeus aderem ao movimento, produzindo obras que se aproximem do estilo. Os artistas passaram a explorar a mitologia e o mecenato, que foi essencial para o desenvolvimento da arte. No Cinquecento, o estilo se consolida em diversas partes do continente europeu e começa a colapsar. As características centrais do Renascimento em suas áreas de aplicação eram o racionalismo, pois acreditavam que a razão era o único caminho para o conhecimento, ao contrário da fé. O experimentalismo, pois era através de experimentos que a ciência se provava, o individualismo e o antropocentrismo, já citados anteriormente, além da busca pelo conhecimento empírico e o humanismo renascentista. Na música, os compositores tinham interesse pela música não religiosa em escrever peças para instrumentos. No entanto, o melhor foi composto para a igreja, no estilo polifônico coral, cantado sem acompanhamento instrumental. A música renascentista possui várias melodias tocadas ao mesmo tempo. Até o começo do século XVI, os compositores usavam instrumentos apenas para acompanhar o canto. Contudo, durante o século XVI, os compositores passaram a ter cada vez mais interesse em escrever música somente para instrumentos. Alguns dos músicos que posso citar são William Byrd, Josquin des Prez, Giovanni Gabrieli e Claudio Monteverdi. Nas artes, a criação da perspectiva, as distâncias e proporções que têm entre si os objetos vistos à distância, segundo os princípios matemáticos e geométricos, o uso do claro-escuro, jogo de contrastes que reforça a sugestão de volume dos corpos, realismo e o início do uso da tela e da tinta a óleo. Nossos principais representantes eram Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Masaccio, Rafael, Tiziano e Paulo Uccello. Eu não falarei sobre os artistas porque pode alongar muito, mas para quem quer saber sobre Da Vinci e seus amigos, tem um vídeo que eu fiz chamado 5 maiores artistas do Renascimento, que eu estarei deixando o link na descrição para vocês. Mas citarei as obras de arte mais importantes do movimento. Eles nos deixaram O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, A Assunção da Virgem, de Tiziano, Madonna Sistina, de Rafael, não essa Madonna, essa Madonna. O Juízo Final, de Michelangelo, O Beijo de Judas, de Giotto di Bondone, Escola de Atenas, de Rafael, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, A Criação de Adão, de Michelangelo Buonarroti e, por último, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Até hoje é possível ver essas obras sendo reverenciadas e citadas. Na arquitetura tínhamos ordens arquitetônicas, arcos de volta perfeita, simplicidade na construção. A escultura e a pintura se desprendem da arquitetura e passam a ser autônomas. Construções, palácios, igrejas, vilas, fortalezas e planejamento urbanístico. Seus maiores representantes foram Leão Battista Alberti, Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, Andrea Palladio e Michelangelo Buonarroti. Na literatura, chamada de classicismo, tínhamos Dante Alighieri, autor do grande poema Divina Comédia, Maquiavel com O Príncipe, Shakespeare com comédias e tragédias como Romeu e Julieta, Macbeth, A Megera Domada e Otelo, Miguel de Cervantes com Dom Quixote e Luís de Camões, que fez o poema épico Os Lusíadas. Nas ciências tínhamos o Renascimento científico, que causou grande impacto no pensamento europeu da época, considerado uma ruptura com o pensamento católico. Era o fim da Era Medieval e o início da Idade Moderna. Seus maiores representantes eram Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Andreas Vesalius, Francis Bacon, René Descartes, meu xará Isaac Newton e Leonardo da Vinci. Com certeza o mundo pós-renascentista nunca foi como antes, cientificamente falando, é claro. Foi um grande marco em toda a sociedade, principalmente com seus avanços tecnológicos e com o brilhantismo de cada artista, cientista ou pensador que participou do movimento. E hoje é possível afirmar que estamos vivendo um novo renascimento no mundo atual, cada vez mais tecnológico e com as suas inovações transformando o mundo, ao ponto que Da Vinci não saberia reconhecer os homens e suas invenções modernas. Na época da efervescência cultural vivida por Florença e depois vários países, a igreja perdia parte de seus fiéis gradativamente, ou porque muitos deixavam de acreditar em Deus por causa das descobertas e contradições, ou por causa do protestantismo iniciado por Martinho Lutero, encerrando a necessidade das indulgências e proclamando que o perdão de Deus era de graça. Nos séculos seguintes, a igreja continuará perdendo espaço e influência até se tornar um órgão representativo.
O Renascimento foi o renascer da humanidade em várias áreas e em vários sentidos, mas ainda permaneceu o machismo, o preconceito racial e étnico e a desigualdade, o que só mudaria mesmo muito tempo depois. Os cientistas travaram uma batalha contra a Igreja, como foi o caso de Galileu Galilei, que teve de negar suas descobertas para continuar vivo. Grandes personas como Da Vinci e Michelangelo obtiveram seus nomes gravados na história da arte até hoje, e sua contribuição sempre estará presente na nossa história. O Renascimento se tornou símbolo de alta cultura e desenvolvimento humano, sinônimo de erudição. A complexidade de pinturas como Mona Lisa e A Ceia se tornaram inspiração para a criação de livros e adaptações cinematográficas, como o Código da Vinci, além de sempre aparecer em algum documentário da Discovery Channel. Bom pessoal, é isso, muito obrigado por esperarem tanto. Eu recomendo Gombrich, História da Arte, é bem interessante para se situar sobre o assunto. Na descrição do vídeo, assim como as fontes, eu deixarei links de alguns documentários sobre o Renascimento, aqui mesmo no YouTube, e alguns artigos. Eu não me prendi muito às obras de arte porque demandaria muito tempo de vídeo e vocês podem encontrar os links lá embaixo. Eu demorei bastante para fazer esse vídeo porque tinha muita informação fragmentada, quase o mesmo caso de quando eu fui fazer o vídeo sobre o dadaísmo, além de ser um assunto bem extenso. Se você chegou até essa parte do vídeo, gostou realmente, então dê like triplo nesse vídeo. Curta a Arte e Educação no Facebook, lá eu posto notícias do canal e alguns desenhos. Todos os meus desenhos e minha rotina de artista eu estou postando no meu Instagram, me segue lá, Isaac Arts. Tem algum desenho que quer que eu dê uma olhada? Entra no nosso grupo, A União. Gosta de arte digital? Curta também Isaac Arts no Facebook e nosso canal no YouTube tem o mesmo nome. Precisamos de vocês. Semana passada eu postei essa speed art de uma fanart do Suspire, que seria a fusão de Sans e do Papyrus do jogo Undertale. Então, se quiserem me ajudar e ver um conteúdo diferenciado, se inscreva. Muito obrigado por tudo, galera. Deu trabalho para refazer esse vídeo, então espero que tenha ficado melhor ou um pouco melhor do que o anterior. Então, se você gostou, dê like triplo para me incentivar. A todos que prestarão o Enem neste ano e nos próximos, boa sorte. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como este? Clique em se inscrever. Quer sugerir algum tema? Comenta aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e...